Oi, oi, turminha do quarto ano. Agora, meus amores, nós vamos para a nossa segunda aula do dia, tá certo? Onde será de geografia. Peguem o livro de vocês de geografia, ok? Vocês vão abri-lo na página 73, tá bom? Abriram? Pronto. Meus amores, o assunto que nós vamos abordar na nossa aula de hoje é sobre a pecuária. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre esse nome, do que se trata esse nome. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre o que realmente é a pecuária. O que vocês podem observar de primeiro é que está relacionado a animais, não é isso? Muito bem, vamos lá. A pecuária é uma das atividades econômicas mais comum da zona rural. Quando eu digo zona rural, eu digo de quê, gente? Eu digo dos interiores, não é isso? É daquela parte onde fica um pouco mais distante, né, da cidade, que nós chamamos mesmo de interiores ou campo. Essa atividade envolve a criação de animais e cada espécie criada fornece matéria-prima para ser conduzida ou transformadas em novos produtos. Então, nós podemos entender que pecuária é o que, gente? É uma atividade econômica, né? Mais comum aonde? Na zona rural, no interiores ou no campo. Gente, e essa matéria-prima, como a gente falou do início, está levada à criação de animais. E que esses animais, eles fornecem, né, os produtos para que possam ser retirados matérias-primas. E vamos ver o que é essa matéria-prima. Chamamos de matéria-prima o primeiro elemento usado em um processo de industrialização. São diversos os profissionais que trabalham na pecuária. Temos os peões, vaqueiros, pecuaristas, pastores. Vejam exemplos de espécie de animais que fornecem matérias-primas. Então, o que é a matéria-prima? A matéria-prima é o produto primordial que, através deles, podem ser retirados ou industrializados outros alimentos. Então, a pecuária, ela é responsável por essas atividades relacionadas à criação desses animais, que através desses animais é retirado a matéria-prima, que é o quê? O produto primordial para criar ou processar outros produtos. Aí nós temos aqui, ó, bois e vacas. O que é que o boi e os bois e as vacas nos fornecem? O leite, a carne e o couro. Então, esse daí, a vaca, ela é o quê? A matéria-prima. E quais são os produtos que eles nos fornecem? O leite, a carne e o couro. E desses alimentos que eles nos fornecem, podem ser produzidos e processados outros alimentos. Os porcos, o que é que os porcos nos fornecem? Olha aí, a carne, a banha e o couro. Então, a vaca, o boi e o porco, eles são a matéria-prima. E esses aqui, esses produtos que é retirado deles, né, é que é produzido outros alimentos que vão para industrialização até chegar a cada um de nós. Temos também os bodes e as cabras, que fornecem o quê? O leite, a carne e o couro. Cavalos e éguas, o que é que eles fornecem? O couro e a carne. E as aves, né, fornecem a carne, o ovo e as penas. Vamos aqui na página 74. Temos também, gente, um que é matéria-prima, as abelhas. O que é que as abelhas nos fornecem? O mel, as ceras e os brócolis. O peixe fornece a carne e o óleo de peixe. Temos assim, por meio da pecuária, vários animais são criados formando os rebanhos. Aí nós temos
Alguns desses animais que são criados, né, formado em rebanhos, para por quê? Para quê? Para fornecer, através deles, que são matéria-primas, outros produtos. E quais são esses animais? Os bois e as vacas, porcos e porcas, carneiros e ovelhas, jumentos e jegues, búfalos e búfalas, bodes e cabras, cavalos e éguas. E por que que eles são criados em rebanho? Porque quanto maior a quantidade desses animais, que são considerados matéria-primas, mais produtos eles podem fornecer para ser industrializados. Basicamente, existem dois tipos de criação de animais: o intensivo e o extensivo. A criação intensiva é aquela que os animais são criados em pequenas áreas, em confinamento, e se alimentam principalmente de ração. A criação extensiva é aquela que os animais são criados soltos, em grandes áreas, geralmente alimentando-se dos pastos naturais. Devemos destacar que os profissionais que criam animais recebem nomes específicos, de acordo com a espécie de animal de rebanho. E veja os exemplos abaixo. Nós podemos observar que esse tipo de criação, de todos esses rebanhos que nós falamos aqui do nosso livro, eles têm duas formas, né, de ser criada, que é a intensiva, que é aquela quando o agricultor, né, o pecuarista, né, tem um espaço pequeno, cria uma pequena quantidade, somente um rebanho com algumas quantidades, e esses animais eles têm que se alimentar de ração. Por quê? Porque como o pecuarista tem um espaço pequeno, então ele tem que controlar a criação daqueles animais apenas naquele espaço. E tem o extensivo, que é quando o pecuarista tem um campo, né, bem grande, onde pode criar vários rebanhos e todos podem criar soltos. E não precisam se alimentar de ração. Por quê? Porque como eles convivem num espaço amplo, num espaço grande, eles se alimentam, né, dos próprios alimentos naturais, das plantações, das gramas daquele ambiente. E esses animais, gente, eles têm as pessoas específicas que cuidam deles, né? Aí nós temos aqui, ó, os avicultores, que é os que criam o quê? Criadores de aves, né? Temos os apicultores, que são os criadores de abelha. Os sericultores, que são criadores de bicho da seda. Os ranicultores, os criadores de rãs. E os piscicultores, que são os criadores de peixe. Então, cada um desses profissionais que eles escolhem criar um desses animais, eles têm um nome específico, que foi esses que nós acabamos de ler. E para finalizar, nós temos assim: todo pecuarista deve ter alguns cuidados com os animais do seu rebanho, como a higiene, vacinação, alimentação, remédios e assistência veterinária. Esses cuidados são necessários para que os animais estejam sadios para o consumo. Como nós sabemos, todas as pessoas, até mesmo nós que criamos às vezes apenas um animal de estimação, nós temos que ter as responsabilidades com os cuidados que esses animais têm que ter. E com os pecuaristas não é diferente, porque como eles têm um número bem avançado de animais, então o cuidado tem que ser ainda maior. Para quê? Para que aqueles animais possam fornecer mais alimentos, né? E que possam ter uma boa convivência mediante a todos os outros animais. Gente, após essa explicação, eu gostaria que vocês resolvessem para mim, do livro de vocês, a página 75, tá bom? Quando vocês terminarem de reler o texto, responder essa página, que só é uma página só, tá? Aí vocês voltem comigo para a correção, tá bom? Ok, vamos lá. Primeira questão da nossa correção, página 75. Preencha os quadrinhos com a resposta correta. São exemplos de profissionais que trabalham na pecuária. Quais são, gente? Primeiro, peões. Segundo, vaqueiros. Terceiro, pecuaristas. E quartos, pastores. Segunda, substitua os códigos por sílabas e descubra os tipos de rebanho. Em seguida, relacione-os aos animais correspondentes. Qual é o primeiro? Os suínos, né, que é porcos e porcas. Os segundos,
bovinos, que são qual, gente? Bois e vacas. Terceiro, os cabrinos, que são o quê? Bodes e cabras. E quartos, os equinos, que são cavalos e éguas. Terceira e última questão. Desembaralhe as sílabas e descubra como são denominados os profissionais que cuidam dos animais. Quais são? Das aves, avicultores; das abelhas, apicultores. Aí nós temos aqui, acho que esse aqui é o sericultores. Aí temos o das rãs, ranicultores. E temos os piscicultores, não é isso? Muito bem. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de geografia de hoje e até a nossa próxima aula.